Bem-vindo, Rafael. O Rafael é graduado em Educação Artística pela UBC e Pedagogia na Uninove, é especialista em Pedagogia Hospitalar na FAMESP e é especialista também em Educação de Jovens e Adultos na IFSP e também especialista na Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pela UniBR. Mestre em Educação pela UniBE Paraguai e doutorando em Artes e Humanidades com menção em Ciências da Educação pela UNR Argentina. E tem outros livros publicados. Rafael, como é que você descobriu essa vontade de publicar livros? Bom, primeiro eu comecei do nível um pouquinho assim mais compilado, que é pelo artigo científico e, enfim, foi uma parte um pouco meio que dolorosa na minha vida, uma parte que eu passei assim bastante dificultosa e eu precisava fazer algo diferente, Natália. E esse algo diferente tinha que ser diferente de tudo aquilo que eu nunca tinha feito. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais à escrita, à língua portuguesa, e eu percebi que isso era legal, isso me fazia bem, não só como ocupação, mas fazia eu melhorar dentro de mim mesmo. Que conselhos você daria para quem está começando ou passando também pela mesma situação que você passou? Olha, eu penso que tudo isso, todas as pessoas deveriam escrever, porque a escrita ela consegue trazer um pouco mais da gente que a gente mesmo não consegue dizer com a nossa própria voz. Então o papel ele é uma memória e eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isso. Elas não deveriam ter uma frustração, por exemplo, para poder começarem a fazer isso. O meu conselho é, enquanto antes começar, melhor, porque essas memórias, essas ideias, essas inovações que todo ser humano tem, precisa ser materializado no papel. E no livro que você publicou com a gente aqui da Caminhos Editora, o que você destacaria para compartilhar com a gente aqui? Olha, foi uma ideia muito interessante que eu tive dentro do meu trabalho, trabalhando com os alunos da graduação em artes visuais, e era uma das coisas que precisava ter todo o significado. E essas cores que eu trago do semáforo, né, que logo de cara vocês, é, o meu leitor ele já vê o vermelho, o amarelo, o verde, é, isso é o que é o estopim. Eu acredito que essa é a principal mensagem do livro, né? Então a gente tem aí um stop, um pare, mas a gente tem uma atenção onde a gente precisa dar uma ênfase artística e o verde que é aonde a gente precisa chegar, né? Que é uma leitura contextualizada. Passe, vá adiante. No processo de desenvolvimento do livro, como é que foi? Você fez uma pesquisa antes? Como é que você conectou esse tema para apresentar aqui em formato de livro? Há muitas, na verdade, Natália, foram muitas pesquisas, né? A ideia ela vinha sendo aprimorada ao longo já estou há 5 anos, né, no ensino superior, e eu coletei várias informações do gênero, que é de leitura de imagem também, e a gente precisava ter algo um pouco mais significativo. E eu acreditei que a ideia desse semáforo, ele poderia trazer mais, materializar esse processo de significação. Esse é o principal que eu trago para o meu leitor, né? A gente precisa trazer um pouco mais de significado. Como é que você faz a sua programação? Você tem uma programação? Tem uma meta diária? Ou é pela inspiração? Como é que você sabe que ele está sendo construído e o tempo, né, de construção? Olha, é uma junção de tudo isso que você falou e muito mais também, porque para a produção de um livro, ele precisa ter um caráter inovador, você precisa de ter uma ideia ali que você precisa compartilhar com o outro.
mas você também precisa estudar o que outros autores estão falando sobre a sua temática, você precisa ver, coletar, referenciar, citar, porque o livro, a ideia não é um plágio, e simplesmente é um compilado de tudo que outras pessoas estão falando sobre no momento, né? Ou já falaram em tempos anteriores. E todo esse estudo gera algum bloqueio? Você sofreu algum bloqueio? Muitos. Muitos, porque a verdade é que a gente mesmo não acredita no nosso próprio potencial, na nossa própria ideia, de que essa ideia realmente ela é boa ou não. E a principal barreira, Natália, é lidar com consigo mesmo, né? Porque o outro, ele acredita um pouco mais no nosso potencial. E eu acredito que não seja só comigo, seja com outras pessoas também. Mas lidar consigo e acreditar, fazer essa referência do que outras pessoas estão estudando, é acreditar no si também na própria ideia, né? E você levar adiante. E o que que você faz ou fez, ou pode compartilhar com a gente, quando teve algum bloqueio? Tem alguma dica que você possa passar aqui para a gente? Sim. Fecha o computador, Natália, na hora, porque é muito complicado, e isso é o tempo todo, né? Não é só na escrita de um livro, é de um artigo, é de um TCC, é uma monografia, um artigo, qualquer coisa que você vá fazer, e aquilo está, como diz atualmente, está bugando a sua mente, fecha o computador, bebe uma água, respira, começa a organizar, né? Manda para sua mente uma organização das suas ideias. Eu gosto, Natália, de fazer um rascunho, porque eu sou do século passado, da década de 80, então gosto muito da tecnologia, mas eu sempre tenho aqui um caderninho de anotações. E nessas anotações eu sempre coloco o objetivo, o problema, a meta, porque são pontos chaves, né? São palavras-chave que no meio do processo da escrita, eu volto, revisito lá para não me perder o foco, porque a gente se apaixona mesmo por tudo que a gente vê, por tudo que a gente lê, e a gente precisa ter uma direção aí para se concluir, né? Então, eu coloco 3 pontos chaves aí: o problema, o objetivo ou a meta, por exemplo, que eu quero contemplar. E qual foi o seu maior desafio durante esse processo? Foi esse do bloqueio ou você teve algum outro desafio? Bom, um dos maiores, eu acredito que foram propriamente os direitos autorais, né? Foi uma das coisas que eu tive que buscar, correr atrás, saber qual obra que eu poderia colocar, qual que não poderia. Acredito que propriamente a investigação dos autores das obras foi o mais assim, porque, como eu disse para você, já vinha trabalhando há muitos anos na ideia. Eu aproveitei esse momento de pandemia, né, porque a gente não consegue sair de casa, estamos, né, parcialmente confinados, então eu falei assim, bom, esse é o momento para eu concretizar e concluir a ideia, né, de uma vez por todas. Acredito que foi fundamental esse momento também. E, Rafael, o que que é mais desafiador? Escrever o início, né, a primeira linha, ou terminar um livro? Olha, todas as partes são bastante desafiadoras, mas eu vou tentar aqui colocar um grau assim. Eu acredito que o início, com certeza, porque a organização da ideia é sempre a mais demorada. Como eu disse, dá trabalho em todas as partes, mas a inicial mesmo é a mais complicada. A conclusão, assim, eu acho ela bastante complicada, mas eu conto com os meus apoiadores, meus amigos, né, os intelectuais da área, então eles sempre estão ali meio que colaborando de uma forma direta mesmo, né, e até mesmo indireta comigo.
Então, eles fazem parte desse processo. Eu tenho uma ajuda aqui, né, particular aqui deles, aqui, que estão me aconselhando, me orientando, me ensinando. A gente ensina e aprende juntos, né? Então, eu tenho uma forcinha aí nessa parte da conclusão, né? Principalmente na revisão, que é a parte fundamental do texto, né? Eu sempre falo até para os meus alunos, o texto, às vezes, para quem escreve está muito claro, só não está claro para quem lê, né? Porque a ideia não está na mente de quem lê, está na mente de quem escreve. Então, tudo isso tem que ser passado detalhadamente, de forma clara e objetiva, para que essa pessoa se aproprie também da ideia, do conceito, que é a parte fundamental do texto, né? Eu sempre falo até para os meus alunos, o texto, às vezes, para quem escreve está muito claro, só não está claro para quem lê, né? Porque a ideia não está na mente de quem lê, está na mente de quem escreve. Então, tudo isso tem que ser passado detalhadamente, de forma clara e objetiva, para que essa pessoa se aproprie também da ideia, do conceito. E excelente dica que você compartilhou, né? Da gente ter apoiadores, né? A gente ter, Isso assim, mesmo. pessoas próximas, confiáveis, que a gente possa compartilhar a ideia e que acrescente ao nosso trabalho. Rafael, como é que você achou a Camisa Editora? Olha, graças à tecnologia e internet, mas Natália, eu fiz várias buscas e gostei particularmente da Caminhos, que abriu todas as portas, e foi principalmente a minha maior preocupação era que essa informação ela não só fosse publicada, eu não queria só um registro, eu queria que todas as pessoas tivessem acesso a esse material. E, infelizmente, né, a educação ela tem uma singularidade em nosso país, aqui, por exemplo, no meu estado de São Paulo, determinados materiais é muito complicado, então isso precisa estar num preço barato, precisa estar de forma acessível a todos. E a Caminhos me abriu a oportunidade, né? Então, eu fui lá chorando, chorando, eles foram lá carinhosamente, fizeram praticamente tudo que eu pedi, e foram muito carinhosos comigo, foram muito pacíficos, porque a minha maior preocupação era que isso chegasse ao meu cliente final, a esse consumidor final, né? Então, é um preço que está acessível a todos. Essa foi a minha maior preocupação. Eu fiz uma pesquisa em mais de 10 editoras e vocês me chamaram a atenção porque foram super companheiros nessa parte que mais me pesava, mas o carinho, o cuidado, a elegância, né, da arte foi uma coisa, quando eu peguei assim, eu até me arrepiei, eu falei assim, gente, mas como ficou elegante, né? Eu tinha uma ideia e eles simplesmente abraçaram e aumentaram a minha ideia, né? Ficou muito bacana. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Você recebeu a encomenda aí. Como é que foi quando você recebeu? Então, na verdade, a Caminhos já me deu todo o acompanhamento, mais ou menos eu já sabia. Mas quando eu cheguei e eu abri a caixa com todos os livros, aí eu falava assim, nossa, que bacana, né? A tecnologia já estava confirmando tudo aquilo que eu já estava vendo e acompanhando. E o Rodrigo, você, todo o pessoal aí me deixaram a par de todo o processo, de como estava, da editoração, da arte, do e-book, do livro físico, quando chegou. Eu me lembro que teve até 2 imagens que não estavam em boas qualidades. O Rodrigo foi lá e falou assim, olha, posso trocar? Na hora da impressão, e isso realmente me preocupava. A qualidade da impressão, né? Por ser um material colorido, ele precisa, né? Ainda mais falar sobre leitura de imagem,
Então, a imagem que era o mais importante e pequenos detalhes precisavam de qualidade um pouco melhor. E a editora, ela me deu toda essa estrutura, né? Todo esse acompanhamento que foi fundamental. Quando eu peguei, eu falei assim, bom, é isso tudo mesmo que eles falaram, né? Ok. Não foi nenhuma surpresa, eu já estava feliz mesmo, mas eu fiquei muito mais feliz ainda saber que isso tudo não estava na internet, estava na minha mão. E você recomendaria a Caminhos Editora? Super, super, super recomendo. Eu acredito que todos devem fazer aquela pesquisa como eu fiz, porque é bom a gente ter um estudo comparativo, né? Mas já falando, né, da Caminhos, né, não só a elegância pela produção, mas eu acredito que uma das preocupações que quando a gente contrata algo pela tecnologia, pela internet, a gente fica apreensivo. E essa atenção, eu acredito que você que vá contratar uma editora, você vai ficar assim também, porque investir, né, um capital numa produção literária, dar o seu nome, causa uma certa preocupação. Eu acredito que você não vai ter essa preocupação com a Caminhos Editora, né, porque esse acompanhamento, essa atenção, ela é fundamental para todo cliente. Eu super indico a Caminhos Editora e nos meus próximos livros, que eu já estou escrevendo um próximo, com certeza vou voltar a fazer os orçamentos e eu tenho certeza que a Caminhos vai ser a minha escolhida novamente. É a próxima pergunta dos próximos projetos. Quer compartilhar? Tem alguma notícia, novidade ou inspiração para que pode ser adiantada, né, por aqui? Então, eu já estou há alguns anos trabalhando na questão é um título chamado O Professor Afadigado, mas eu acredito que, como toda ideia, ela precisa ser pensada, colocada à prova. Esse já é meu terceiro título da mesma ideia, ou seja, aquele meu esquema que eu faço para poder produzir, para escrever, eu continuo. Meu objetivo, a minha meta, a minha situação, problema, ela está ali, mas o título eu já tenho alterado várias vezes. E essa é uma produção da qual eu estou investindo já há algum tempo, já tenho muitas páginas escritas, que é sobre a minha carreira, sobre a parte pedagógica. Cresceu muito mais ainda essas ideias durante o doutorado, que eu ainda estou nele, mas é uma questão que ela muito me intriga. Eu acredito que logo mais a gente vai ter essa produção aí também comercializada aí no mercado editorial. São mais de 30 obras de arte, mas em qualquer momento que você abrir o livro, ele possui a mesma estrutura, né? Então, por esse esquema, né, do semáforo, do pare, do atenção e do prossiga, do siga, então ele vai já te dar uma base. A minha dica, a minha recomendação, né? Você está aí com a Escola de Atenas, eu abri aqui no Nascimento de Vênus, tá vendo? São obras canônicas, né, muito importante, conhecidas mundialmente, mas, por exemplo, essa parte verdinha, mesmo que não tenha a resposta, né, porque ela foi retirada de livros, de leituras de críticos de artes ou do próprio autor, né, quando o autor ele registra essas informações, mas ele já dá uma atenção para especial que precisa ser trabalhado com o aluno de uma mensagem de que alguém traz aquela questão. Então, a minha recomendação especial para essa parte verde é que toda obra de arte, ela é revolucionária. Então, ela passa uma mensagem revolucionária também. Ela traz traços e características marcantes do momento, da época, do artista, do local, né, da cidade, e ali, nessa parte verdinha, ela traz essa questão. Então, vamos ficar atento, né, mesmo que não tenha a resposta, mas ela traz um quê aí de revolucionário a ser pensado, que o artista, né, ou o crítico de arte, ele registrou em algum momento. E é o máximo o seu projeto, né? Porque a gente
absorve mais, entende mais quando a gente responde, não quando a resposta vem pronta para a gente, né? E eu vi que ele é tudo Claro, baseado em perguntas. Então, que acesso, claro, né, que a gente tem com o seu é, livro. é realmente isso mesmo. Eu gosto de dar aula de didática e eu sempre falo para os meus alunos que primeiro a gente tem que separar o que é o ensino e o que é aprendizagem. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve que eu disse, né? Que é o que caracteriza a sua aprendizagem. Então, por exemplo, é como um padre dentro de uma igreja, ou um pastor numa igreja evangélica, uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que você ouve, o que ele disse. Então, a leitura de imagem, ela já proporciona. Então, inicialmente, eu não coloco a resposta para que você tenha mesmo essa abertura de fazer um entendimento muito mais amplo e não limitado pela resposta que possivelmente poderia ter aqui. Rafael, parabéns pelo seu livro, pela publicação, por ser Obrigado. especial, né, na área de educação também. Muito bem-vindo aí à Caminhos Editora, muito sucesso com o seu Obrigado. trabalho. Te aguardamos nos próximos projetos e adoramos as dicas e o compartilhamento que você fez aqui com a editora. Viu? Obrigado, Natália. Eu que agradeço, viu? Foi uma ótima parceria. Né? Acaba que todo esse percorrer fica até uma amizade, né? A gente já até sabe que vai ter uma resposta e vocês sempre muito educados, muito carinhosos em todo esse processo, né? Mesmo depois ainda me auxiliando e sabendo como que está a produção, como que está as vendas, como que essa informação está chegando ao público. Eu só tenho a agradecer de vocês também.